Tem dia que é noite, tem noite que dá tudo errado, e foi o que aconteceu na Arena Castelão na partida do Internacional contra o Fortaleza. Não foi por causa do time misto, não foi por causa das preservações pensando contra o Melgar na quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O Internacional apresentou um desempenho constrangedor e mereceu. Perder por 3-0 para o Fortaleza, mesmo tendo um jogador a mais, nos momentos em que levou os 3 gols. A conta dessa derrota vai para Mano Menezes, mas que de alguma maneira o time possa se mobilizar para quinta-feira, quando o compromisso de fato vale vaga na semifinal da Sul-Americana. O resumo de Fortaleza 3, Inter 0 agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, repercutindo, meu Deus do céu, o que aconteceu, que fiasco do Internacional na Arena Castelão. Perdeu de goleada para o Fortaleza, 3-0. O jogo tá terminando aqui, acabou de acontecer o terceiro gol, o gol do Robson, em uma noite onde deu tudo errado pro Internacional. O Mano, eu vou dizer, na escalação, eu não gostei da escalação. Ele colocar o Johnny aberto como um ponta, um jogador que não apresenta soluções individuais de velocidade, é um cara muito mais de combinação de jogadas. E tu ter, no meio campo, no pé de ferro, Johnny, Liziero e Alan Patrick, cara, era meio óbvio que o Inter não ia conseguir ter posse de bola, e era meio óbvio que o Inter não ia conseguir ter volume ofensivo a partir do pé de ferro. O Inter não ia conseguir ter roubadas de bola importantes no setor do meio campo. Não tinha consistência de marcação com Johnny, Liziero e Alan Patrick. E assim, o que acontece quando tu não tem consistência no meio campo? Tu perde o controle da partida. E o controle da partida em todo momento foi do Fortaleza. O Fortaleza até não finalizou com perigo no gol do Kehler, mas tinha a posse de bola, tinha as ações ofensivas e no começo do jogo sufocava o Inter, que não conseguia sair para o campo de ataque. E aí acontece um lance que poderia mudar completamente o jogo. E mudou. O Romarinho, 30 minutos do primeiro tempo, o Romarinho simplesmente mandou o juiz tomate cru. E aí o juizão vai lá e dá o vermelho pro Romarinho. E isso mudou completamente a partida. Só que não a favor do Inter, mudou a favor do Fortaleza. Antes da expulsão, eu até achei interessante que o Inter teve alguns momentos de escapada. O Alan Patrick, que é o grande jogador tecnicamente do Internacional, quando ele pegava a bola ele fazia alguma coisa de diferente. Ele conseguia pifar o Pedro Henrique, pifou o Johnny em uma bola onde o Inter teve a possibilidade de, em uma escapada, fazer o gol. Mas era muito pouco para um time do Inter colocado em campo que era melhor do que o Fortaleza. O Inter perdeu a consistência do meio campo e não tinha pelos lados uma grande individualidade. Pedro Henrique sumido, o Brian Romero pouco tocou na bola e o David não ganhava os duelos individuais, porque ele não vem ganhando duelos individuais na sua passagem pelo Internacional. Bom, aí o senhor Romarinho vai expulso. E todo mundo pensa, agora o Inter vai pra dentro dos caras, vai dominar o jogo e vai ganhar, porque já era melhor time que o Fortaleza, mesmo com os reservas, e agora com a mais, o jogo se abriu pro Inter. Só que o Fortaleza seguiu mais ligado, mais atento, mais forte fisicamente do que o Internacional. E aí na reta final do primeiro tempo, eu confesso pra vocês, eu pensei, cara, o Inter tem que segurar até o intervalo, o 0-0. Se segurar no intervalo 0-0, o Mano arruma a casa no vestiário. E aí no segundo tempo o Inter ganha o jogo. Mas não segurou o 0-0. Uma falta que, aliás, o árbitro deu de maneira justa e deu amarelo pro Johnny de maneira justa, e o Inter começou a levar muitos amarelos, e isso complicou muito a situação, porque o juiz claramente ia botar alguém do Inter pra rua. Teve a falta e o Lucas Crispim bateu a falta com perfeição, fazendo 1-0 pro Fortaleza. O Inter levou o gol com um jogador a mais. Foi pro intervalo. E aí, devido aos vários amarelos que o Inter tomou, o Tauan Lara estava inseguro, o Liziero estava inseguro, o Johnny estava inseguro, o Brian Romero, que tinha amarelo, também estava inseguro. O Mano tirou todo mundo que tinha levado cartão amarelo. Tirou o Tauan Lara, tirou o Johnny, tirou o Tauan Lara, tirou o Liziero, tirou o Brian Romero, e colocou o Tyson, colocou o René na vaga do Tauan Lara, colocou o Alemão na vaga do Brian Romero, e tirou o David, que estava muito mal no jogo, não tinha amarelo, mas estava muito mal no jogo, colocou o Tyson. E aí tu pensa, bom, reorganizou o time. O Tyson pelo lado esquerdo claramente seria uma opção melhor do que o David pelo lado esquerdo no início do jogo. E aí isso vai pra conta do Mano. Só que aí o Mano teve que mudar no segundo tempo, com o Inter já tendo 1-0 contra e com o Fortaleza se recuando, tendo um jogador a menos.
E a estratégia do Fortaleza no segundo tempo ela foi muito boa e foi muito superior à do Internacional. O Inter, mesmo que tentasse se reorganizar, não conseguiu. O Inter, com Alan Patrick e Pedro Henrique Tyson em uma linha de 3, perdeu muito o meio campo. Ele colocou ainda o Edenilson na vaga do Lisiero, formou a dupla de volantes com o Johnny. Mas o Inter não conseguia ter posse de bola e mais do que isso, um buraco defensivo, que obrigou inclusive o Mano a mexer porque o Kaique Rocha se lesionou. Aí ele coloca o Depena e recua o Johnny pra zaga. E ali matou o time do Inter. O Inter não tinha saída de bola porque o Johnny, por mais que não tivesse feito uma partida brilhante, era pelo menos o cara que sustentava defensivamente o time e o meio campo para tentar sair com a bola de uma maneira mais segura. Depena e Edenilson foram como índios pro ataque e o Inter não conseguiu ter criação, saída de bola. E na defesa o Johnny não é zagueiro. E o Inter teve um buraco defensivo. Nesse buraco defensivo o Hércules aproveitou uma cobrança de lateral e fez o 2-0. E nesse buraco defensivo o Robson recebeu uma bola em velocidade para driblar o Daniel e fazer o 3-0. Uma atuação constrangedora do Internacional. Deu tudo errado, individualidades muito abaixo. Johnny muito mal. O Alan Patrick, eu até achei que tecnicamente foi bem, mas fisicamente depois no segundo tempo morreu. O Brian Romero sumido. O David muito mal. O Pedro Henrique não conseguiu acertar nada hoje. Do lado das laterais, o Bustos até foi seguro. O Taualara com o cartão amarelo ficou muito inseguro. E aí entrou o René para dar um pouco de tranquilidade, mas não conseguiu contribuir. Quem entrou no segundo tempo, Depena, Edenilson, Tyson, não conseguiram contribuir. Foi um jogo muito abaixo do Inter. Que se consiga agora remobilizar para o jogo de quinta contra o Melgar. Mas essa derrota vai para conta do Mano. Mano, não conseguiu reorganizar o time no intervalo e acho que começou com um time bem ruim, que fez com que se desencadeasse toda essa série de acontecimentos ruins que o Inter teve no Castelão. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, depois o Diário do Inter KTO. Fechado? Beijo!